Estranhas figuras. Local: Estorões, Ponte de Lima. 10 de dezembro de 1976. As testemunhas: Custódio Martins, de 65 anos, e a sua esposa Maria Adelaide Martins, ambos professores e residentes na cidade do Porto, tinham ido passar o fim de semana na sua casa em Estorões, Ponte de Lima. Naquela noite, perto da 1h30, após terem ido deixar a irmã de Custódio em casa, e quando já caminhavam de regresso à sua casa, a senhora Martins reparou numa estranha figura que se aproximava do casal. Era uma figura alta, esguia, movia-se lentamente, e seguiu o casal durante o seu regresso à casa. Apesar de se deslocar lentamente, não se lhe notava movimento no corpo, e também não se ouvia som de passos. A figura simplesmente deslizava pelo caminho. O Sr. Martins descreveu-a como uma forma indefinida, quase transparente. Já a sua esposa disse que era escura. A figura teria 2 metros de altura, e não mostrava quaisquer braços ou pernas, mas notava-se que tinha uma cabeça, e também parecia ter algo semelhante a uma túnica que lhe cobria todo o corpo. Quando o casal Martins chegou a casa, a figura estaria a cerca de 20 metros de distância, e continuava a aproximar-se. Curiosamente, o cão que os acompanhava, ao observar a figura, escondeu-se atrás do casal, e depois, fugiu. O Sr. Martins ainda tentou confrontar a figura, mas foi impedido pela sua esposa. Decidiram então que seria melhor entrar em casa e trancar a porta. Todo este evento terá durado cerca de 5 minutos. O tempo que demoraram desde a casa da irmã do Sr. Martins até à casa do casal. O Sr. Custódio tem um irmão, chama-se João Martins, e também ele teve um encontro semelhante perto do mesmo local onde o casal Martins viu a figura. Foi em 1922, João tinha 15 anos. Numa noite, o jovem, às escondidas, foi visitar uma rapariga com quem namorava. Ao atravessar a ponte sobre o rio Estorões, observou uma figura com cerca de 2 metros de altura. A figura não mostrava quaisquer características faciais ou físicas, mas aparentava estar vestida com o hábito de monge. A estranha figura caminhava junto ao rio, num caminho perto da velha ponte romana. E terá passado a cerca de 3 metros do jovem. O encontro, apesar de breve, deixou-o com uma tal sensação de estranheza, que fez com que ele nunca o tivesse divulgado, até ao dia em que teve conhecimento do encontro do irmão, mais de 50 anos depois. A OVNI na costa. Local: Costa da Caparica, Almada. 6 de janeiro de 1978. As duas testemunhas deste caso, ambas do sexo masculino, e com cerca de 30 anos, pediram para que os seus nomes não fossem divulgados. 22h30. Naquela noite, os dois amigos tinham acabado de sair de um bar na praia de Santo Antônio da Caparica, e caminhavam junto à praia, quando foram surpreendidos por uma luz muito intensa de cor azul, que se moveu horizontalmente no céu a grande velocidade, e a uma altura aproximada de 100 a 150 metros sobre o oceano. De repente, a luz parou, permanecendo completamente estática a 400 metros das testemunhas, para de seguida baixar lentamente na vertical, e sobre uma mata próxima. Sem saber bem porquê, os dois amigos começaram a correr ao encontro daquela misteriosa luz azul. Ao aproximarem-se da mata, as testemunhas notaram que a luz azul emitida por aquele objeto era tanta, que permitia caminhar por entre as árvores. E numa pequena clareira, a cerca de 8 metros de distância, os dois amigos avistaram um OVNI e também uma figura que os deixou aterrorizados. Era um ser de aparência humana, com 2,30 metros de altura, vestido com um fato branco muito brilhante, semelhante aos fatos antifogo dos bombeiros. A cabeça estava coberta por um capacete de cor branca e com uma viseira escura. O ser estava parado de frente para as testemunhas.
Aparentemente ficou tão surpreso como os dois amigos. Então, girou lentamente, e com um andar pesado, de braço junto ao corpo e sem emitir qualquer som, começou a caminhar em direção ao OVNI. O OVNI estaria a 12 metros do solo, e a cerca de 25 metros das testemunhas. Tinha uma forma oval, achatada, com uma parte mais elevada no topo, media entre 25 a 30 metros de largura, e teria 5 a 6 metros de altura. A intensa luminosidade azul não permitia vislumbrar bem os detalhes. Decorridos alguns segundos, as testemunhas ficaram com medo, e fugiram do local. Algum tempo depois, as testemunhas declararam que durante os segundos que durou a observação na clareira da mata, ouviram um zumbido e uma pressão na cabeça, a qual se intensificava à medida que se aproximavam do local. Um dos amigos teve insônias durante semanas, sofreu de uma depressão nervosa, e alterações no comportamento. Cerca de um mês depois do evento, ainda não se sentia completamente recuperado. O humanoide voador. Local: Padronelo, Amarante. 14 de janeiro de 1977. 3 testemunhas. Fernanda Pinheiro com 10 anos, Paulo Teixeira também com 10 anos, e Vitor Ribeiro com 9. Naquela tarde, e depois de alguma brincadeira pelos campos, os 3 amigos pararam para descansar junto a um muro. Foi então que repararam numa figura que descia do céu. Aterrorizadas, as crianças observaram a figura que sobrevoou as suas cabeças. Era quase transparente, vestia um manto branco comprido, o seu corpo era enorme, e semelhante a um humano, mas o formato da cabeça era oval, e sem cabelo. Tinha um tom cor de laranja, braços compridos com mãos também elas de cor laranja. A figura começou a subir, e os 3 amigos, pasmados e incrédulos, ficaram a observá-la, até esta desaparecer de vista no azul do céu. O chapéu do cardeal. Local: Matosinhos. 12 de julho de 1965. As testemunhas deste caso: o Sr. Manuel Fernandes, 54 anos, empregado num sindicato de pescadores, e a sua esposa Laura Fernandes, de 47 anos e dona de casa, viram um OVNI com um formato algo peculiar. 4 horas e 30 minutos. Devido à profissão do Sr. Manuel, o casal tem por hábito levantar-se bastante cedo. E naquela manhã a Sra. Laura foi a primeira a sair da cama. Foi ao quintal da casa. Ainda era noite, e foi então que reparou numa luz que provinha do oceano a grande velocidade. Ao princípio não prestou muita atenção, está acostumada a ver as luzes dos aviões do aeroporto de Pedras Rubras. Mas quando a luz parou, é que foi a surpresa. Era uma luz encarnada. A Sra. Laura, na sua simplicidade, descreveu-a como semelhante ao chapéu do cardeal Cerejeira. O objeto parou e ficou a pairar sobre um pinhal próximo. Então a Sra. Laura foi imediatamente chamar o seu marido. O Sr. Manuel, que estava a ouvir a rádio, notou que o som do aparelho começou a sofrer interferências, mas surpreso com a histeria da sua esposa, foi ao quintal ver o que se passava. Foi então que o casal Fernandes observou, a cerca de 400 metros de distância, um objeto com uma cúpula e uma aba redonda encarnada, que oscilava levemente, pairando sobre o pinhal. Devido à distância, o casal não conseguiu ter uma boa noção das dimensões do objeto. Não fazia qualquer som, o único som que ouviam eram as interferências do rádio que estava dentro de casa. A observação terá durado cerca de 3 minutos. Então, com uma aceleração impressionante, o objeto partiu rumo a norte. Curiosamente, no mesmo momento em que o objeto partiu, as interferências no rádio pararam, a música voltou ao tom normal. E o casal Fernandes ficou feliz por terem tido a rara oportunidade de observar um disco voador.